Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Sou o professor Renato. Estaremos juntos em mais um módulo e mais videoaulas e hoje estaremos dando início ao nosso módulo 2, que é o Cuidados Básicos com o Paciente. Hoje a gente vai estar trabalhando várias coisas interessantes, vamos começar a encostar a mão no nosso paciente, vamos aprender alguns conceitos e algumas técnicas que são inerentes à nossa função e também às demais profissões da área de saúde. Muitas delas utilizam essas técnicas e elas são bem básicas e bem importantes para o nosso dia a dia, tanto para oferecer uma melhor qualidade na assistência, como também resguardar a nossa saúde como cuidador de idosos. É bem importante vocês estarem com papel e caneta na mão e tomem nota de tudo que for falado aqui. É tudo muito importante para a formação de vocês. Vamos começar? Na aula passada, ou seja, no módulo passado, nós vimos vários pontos importantes, vários pontos conceituais do que é o cuidador, quem pode ser cuidador. Nós vimos que temos legislações que regulamentam a nossa profissão, que organiza a nossa profissão desde como ser contratado até quais são os direitos, a nossa carga horária. Nós vimos sobre o ambiente do paciente, o que é esse ambiente, como ele é, o que tem nesse ambiente, quais são os cuidados e o que temos que observar nesse ambiente, se podemos intervir nesse ambiente. Nós vimos que nós podemos e devemos, temos obrigação de comunicar aos familiares, à pessoa responsável pelo paciente, sobre qualquer coisa que possa colocar em risco a integridade física do nosso paciente. E caso não o façamos, ou seja, não falamos para esse familiar e aconteça alguma coisa, nós estamos atuando com negligência, ou seja, nós estamos negligenciando uma coisa que poderíamos ter feito, que nós sabemos que deveríamos ter feito e não fizemos. Caso o paciente sofra alguma coisa, o familiar pode até entrar na justiça contra nós cuidadores, falando: a gente tem uma pessoa responsável pelo nosso paciente, só que essa pessoa não tomou providência nenhuma, deixou o acidente acontecer. Então a gente pode ser processado, pode sofrer alguma sanção judicial de acordo com o Estatuto do Idoso, que nós também ouvimos falar um pouco sobre ele e vamos falar sobre ele quase o nosso curso todo. Outra coisa que nós vimos também, além do ambiente do paciente, é a anotação do cuidador. Na anotação do cuidador nós vimos o que anotar, quando anotar, como fazer essa anotação, em que local fazer essa anotação, a importância dela para nós cuidadores. Espero que vocês já estejam praticando essa atividade de fazer anotação, criar um paciente. Eu estou cuidando de um paciente que é acamado, aí você vai lá e faz uma evolução do paciente acamado, aí você coloca: meu paciente acamado tem uma lesão, uma ferida, aí você anota o que você sabe sobre ferida, só que a gente vai ter uma conversa básica ainda sobre feridas e a nossa escola Educando oferece um curso específico bem aprofundado em feridas. É bem importante vocês estarem se informando sobre ele. E outro ponto que nós vimos na aula passada, bem importantes, são os sinais vitais. A gente conheceu todos os sinais vitais, como aferir o pulso, como aferir a temperatura, como aferir a respiração e principalmente como aferir a pressão arterial. Nós vimos as técnicas, vimos passo a passo de como ela é aferida e aí surgiu algumas dúvidas que chegaram até mim. A primeira delas é que eu coloquei no slide para vocês, que tem dois momentos, tem dois pacientes que mais vão aparecer para vocês, que vocês não podem, em hipótese alguma, aferir a pressão desse paciente. E quais são eles que está lá no slide? Para quem deu uma olhada no slide que foi disponibilizado, está falando que você não pode aferir a pressão arterial num paciente que fez mastectomia. Aí um monte de gente perguntou: mas professor, o que é mastectomia? Aluno, mastectomia nada mais é que aquela cirurgia, aquele procedimento que é feito tanto no paciente do sexo feminino quanto no sexo masculino quando ele tem câncer de mama, que é a retirada total ou parcial da mama.
tirou a mama da pessoa, tirou o peito do paciente, esse paciente fez uma mastectomia e ele agora não vai, ele vai receber um nome especial para ele, vai ser um paciente mastectomizado ou mastectomizada. Qualquer pessoa que falar sobre câncer de mama, quando vai no hospital, vai em posto de saúde, vai ser internado, sempre vão perguntar para o paciente: você é mastectomizado? Aí o paciente vai dizer sim ou não, mesmo tendo feito a reconstrução da mama, colocando uma prótese, aí ninguém percebe mais, mas é importante ele falar que ele é mastectomizado ou mastectomizada. Por que que é importante? Porque naquele braço, geralmente ele retirou a mama da mama direita. Vamos dar o exemplo da mama direita. Embaixo da nossa axila, a gente tem vários linfonodos. Esses linfonodos são responsáveis pelo controle hídrico do nosso braço, ou seja, ele que faz o nosso braço inchar, desinchar, transpirar, não transpirar. Ele que faz o controle do acúmulo de líquido do braço. E caso, quando a gente tira os linfonodos, porque esses linfonodos, eles são conectados na mama e o câncer pode se espalhar por ele, chegando no braço também, em algumas regiões do braço, da axila, aí é retirado toda a mama e todos os linfonodos. Aí o que acontece ali quando retira esse linfonodo? Esse braço ele não consegue mais distinguir se é para reter líquido ou não reter líquido. E cada vez que você aperta esse braço, você está dando a informação para ele que é para ele reter um líquido. Retenha líquido. Aí esse braço ele pode inchar, inchar, inchar e nunca mais vier a desinchar, fazendo também com que o paciente perca a mobilidade desse braço. Então é recomendado, não pode aferir pressão, não pode puncionar o paciente porque vai colocar aquele garrote para poder fazer a punção venosa. Então não pode fazer nada naquele braço. A pessoa não pode mais pegar peso, ela tem que exercitar o mínimo possível esse membro superior, esse membro que tirou o peito, a mama, ou seja, ele é um paciente mastectomizado e aquele braço praticamente ele perde quase total a função daquele braço, perde em torno de 60% a 70% a funcionalidade do braço. Então, quando eu falo paciente mastectomizado, é o paciente que retirou a mama. Essa retirada de mama pode ser somente de um lado, que a gente chama de retirada unilateral, eu retirei só a mama direita, ou retirei somente a mama esquerda, lembrando que do lado que eu tirar a mama, eu não posso aferir a pressão. E também tem algumas literaturas que falam que nem a temperatura é bom aferir naquela axila. Eu retirei a mama do lado direito, então nem a temperatura do lado direito eu vou aferir, que vai dar uma falsa medida, porque os linfonodos ajudam no controle térmico do braço também. Geralmente o braço fica um pouquinho mais frio, então opte pelo outro. E quando a pessoa retira as duas mamas, aí é uma pessoa mastectomizada bilateral. Essa mastectomia, eu volto a lembrar, pode ser total ou pode ser parcial. Total é quando retira a mama toda, que também recebe o nome de radical. Eu fiz uma mastectomia radical, ou seja, retirei a mama toda, ou eu retirei somente partes, um pedaço, a metade do seio ou da mama. Aí, ou seja, você tirou um pedaço ou tirou ela toda, daquele lado não afira a pressão. Outra coisa que eu coloquei no slide, que também pintou dúvida, é com relação ao paciente que tem fístula arterovenosa. O que vem a ser uma fístula arterovenosa? É bem comum de você ver no dia a dia fístulas arterovenosas, principalmente em pacientes idosos. Vários deles têm. São aqueles pacientes que fazem hemodiálise. Eles têm um problema renal crônico, que o rins dele para de funcionar. Quando a gente fala que o rins para de funcionar, isso não quer dizer que a pessoa deixa de urinar. Ela simplesmente pode deixar de
fazer a filtragem de todos os líquidos, mas ela pode filtrar a água, ou seja, sai a água, mas as impurezas, as toxinas que ficam lá no nosso organismo, o rins não consegue filtrar. Então tem o paciente renal que urina normalmente, e urina muito, e tem aquele que não urina nada. Em ambos os casos, se a taxa dele, através dos exames de sangue que são feitos, for muito alta, o médico vai indicar a hemodiálise. Quando vai fazer hemodiálise, logo que ele chega, né, para fazer hemodiálise, eles vão colocar um catéter nele. Esse catéter vai servir, geralmente eles colocam no pescoço, ou na subclávia, ou na jugular, que o paciente vai fazer, a provisório, esse catéter, para fazer hemodiálise rápida e baixar as taxas. E enquanto ele está com aquele catéter, os médicos já agendam uma cirurgia para fazer essa fístula arterovenosa. O nome da fístula já diz, é a junção da artéria com a veia, vai fazer uma ligação. Mas, professor, pode? Sim, pode, pois uma pessoa normal, o sangue arterial é um sangue limpo, é um sangue rico em oxigênio. Já no renal crônico, até o sangue arterial é um sangue contaminado e sujo. Então, juntando, não tem muito problema não, e facilita a vida desse paciente. Quando junta, faz essa fístula arterovenosa, geralmente faz um cortezinho, junta ali, coloca-se um materialzinho lá dentro para auxiliar a resistência do vaso sanguíneo, que foi modificado. E logo em seguida, para a gente saber que essa fístula, ela pegou, a gente fala que ela pegou, é como se fosse uma planta. Ah, você plantou uma sementinha, ela pegou, ela brotou. Para a gente saber se ela pegou ou se ela brotou, vai começar a aparecer um caroço no braço do paciente. E geralmente aquele caroço vai fazendo o formato da veia todinha. Se eu fizer uma fístula aqui no meu braço, aqui no começo do meu braço, ela vai subir aquele caroço e vai subir naquele caroço até em cima. Quanto maior aquele caroço for, aquela veia ficar mais grossa, dilatada, melhor para o paciente, que é mais fácil fazer a punção. Aqueles caroços que aparecem no paciente que faz hemodiálise com frequência, que recebe o nome de fístula arterovenosa. E por que não podemos aferir a pressão ali naquele braço? Porque se você apertar, encher o manguito ali para aferir a pressão, você rompe aquela fístula, ela estoura e você perde a fístula, aí vai gerar uma complicação muito grande para o paciente. Então, o paciente que tem a fístula não pode aferir pressão naquele membro superior. Tranquilo? Então, essas são as dúvidas que pintaram. Essa foi uma breve revisão do que nós vimos na aula passada. Então, agora nada melhor que a gente começar uma aula nova, não é verdade? Então, vamos lá, vem comigo!